Capítulo 3 da apreensão do produto e do instrumento de infração administrativa ou de crime. Artigo 25. Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos. Parágrafo 1º. Os animais serão prioritariamente libertados em seu habitat ou, sendo tal medida inviável ou não recomendável por questões sanitárias, entregues a jardins zoológicos, fundações ou entidades assemelhadas para guarda e cuidados sob a responsabilidade de técnicos habilitados. Parágrafo 2º. Até que os animais sejam entregues às instituições mencionadas no parágrafo 1º deste artigo, o órgão autuante zelará para que eles sejam mantidos em condições adequadas de acondicionamento e transporte que garantam o seu bem-estar físico. Parágrafo 3º. Tratando-se de produtos perecíveis ou madeiras, serão estes avaliados e doados a instituições científicas, hospitalares, penais e outras com fins beneficentes. Parágrafo 4º. Os produtos e subprodutos da fauna não perecíveis serão destruídos ou doados a instituições científicas, culturais ou educacionais. Parágrafo 5º. Os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos, garantida sua descaracterização por meio da reciclagem. Capítulo 4 da ação e do processo penal. Artigo 26. Nas infrações penais previstas nesta lei, a ação penal é pública incondicionada. Parágrafo único. Artigo 27. Nos crimes ambientais de menor potencial ofensivo, a proposta de aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multa, prevista no artigo 76 da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, somente poderá ser formulada desde que tenha havido a prévia composição do dano ambiental de que trata o artigo 74 da mesma lei, salvo em caso de comprovada impossibilidade. Artigo 28. As disposições do artigo 89 da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995, aplicam-se aos crimes de menor potencial ofensivo definidos nesta lei, com as seguintes modificações. Inciso 1. A declaração de extinção de punibilidade, de que trata o parágrafo 5º do artigo referido no caput, dependerá de laudo de constatação de reparação do dano ambiental, ressalvada a impossibilidade prevista no inciso 1 do parágrafo 1º do mesmo artigo. Inciso 2. Na hipótese de o laudo de constatação comprovar não ter sido completa a reparação, o prazo de suspensão do processo será prorrogado até o período máximo previsto no artigo referido no caput, acrescido de mais um ano com suspensão do prazo da prescrição. Inciso 3. No período de prorrogação, não se aplicarão as condições dos incisos 2, 3 e 4 do parágrafo 1º do artigo mencionado no caput. Inciso 4. Fim do prazo de prorrogação, proceder-se-á à lavratura de novo laudo de constatação de reparação do dano ambiental, podendo, conforme seu resultado, ser novamente prorrogado o período de suspensão até o máximo previsto no inciso 2 deste artigo, observado o disposto no inciso 3. Inciso 5. Esgotado o prazo máximo de prorrogação, a declaração de extinção de punibilidade dependerá de laudo de constatação que comprove ter o acusado tomado as providências necessárias à reparação integral do dano. Capítulo 5 dos crimes contra o meio ambiente, seção 1 dos crimes contra a fauna. Artigo 29.
matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida, pena, detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Parágrafo 1º. Incorre nas mesmas penas, inciso 1, quem impede a procriação da fauna sem licença, autorização ou em desacordo com a obtida. Inciso 2. Quem modifica, danifica ou destrói ninho, abrigo ou criadouro natural. Inciso 3. Quem vende, expõe à venda, exporta ou adquire, guarda, tem em cativeiro ou depósito, utiliza ou transporta ovos, larvas ou espécimes da fauna silvestre, nativa ou em rota migratória, bem como produtos e objetos dela oriundos, provenientes de criadouros não autorizados ou sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente. Parágrafo 2º. No caso de guarda doméstica de espécie silvestre, não considerada ameaçada de extinção, pode o juiz, considerando as circunstâncias, deixar de aplicar a pena. Parágrafo 3º. São espécimes da fauna silvestre todos aqueles pertencentes às espécies nativas, migratórias e quaisquer outras, aquáticas ou terrestres, que tenham todo ou parte de seu ciclo de vida ocorrendo dentro dos limites do território brasileiro ou águas jurisdicionais brasileiras. Parágrafo 4º. A pena é aumentada de metade se o crime é praticado, inciso 1, contra espécie rara ou considerada ameaçada de extinção, ainda que somente no local da infração. Inciso 2, em período proibido a caça. Inciso 3, durante a noite. Inciso 4, com abuso de licença. Inciso 5, em unidade de conservação. Inciso 6, com emprego de métodos ou instrumentos capazes de provocar destruição em massa. Parágrafo 5º. A pena é aumentada até o triplo se o crime decorre do exercício de caça profissional. Parágrafo 6º. As disposições deste artigo não se aplicam aos atos de pesca. Artigo 30. Exportar para o exterior peles e couros de anfíbios e répteis em bruto, sem a autorização da autoridade ambiental competente. Pena, reclusão de 1 a 3 anos e multa. Artigo 31. Introduzir espécime animal no país, sem parecer técnico oficial favorável e licença expedida por autoridade competente. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Artigo 32. Praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Parágrafo 1º. Incorre nas mesmas penas quem realiza experiência dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando existirem recursos alternativos. Parágrafo 1º-A. Quando se tratar de cão ou gato, a pena para as condutas descritas no caput deste artigo será de reclusão de 2 a 5 anos, multa e proibição da guarda. Parágrafo 2º. A pena é aumentada de 1/6 a 1/3 se ocorre morte do animal. Artigo 33. Provocar pela emissão de efluentes ou carreamento de materiais o perecimento de espécimes da fauna aquática existentes em rios, lagos, açudes, lagoas, baías ou águas jurisdicionais brasileiras. Pena, detenção de 1 a 3 anos ou multa, ou ambas cumulativamente. Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas, inciso 1,
quem causa degradação em viveiros, açudes ou estações de aquicultura de domínio público. Inciso 2. Quem explora campos naturais de invertebrados aquáticos e algas sem licença, permissão ou autorização da autoridade competente. Inciso 3. Quem fundeia embarcações ou lança detritos de qualquer natureza sobre bancos de moluscos ou corais devidamente demarcados em carta náutica. Artigo 34. Pescar em período no qual a pesca seja proibida ou em lugares interditados por órgão competente. Pena, detenção de 1 a 3 anos ou multa, ou ambas as penas cumulativamente. Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem, inciso 1, pesca espécies que devam ser preservadas ou espécimes com tamanhos inferiores ao permitidos. Inciso 2. Pesca quantidades superiores às permitidas ou mediante a utilização de aparelhos, petrechos, técnicas e métodos não permitidos. Inciso 3. Transporta, comercializa, beneficia ou industrializa espécimes provenientes da coleta, apanha e pesca proibidas. Artigo 35. Pescar mediante a utilização de, inciso 1, explosivos ou substâncias que em contato com a água produzam efeito semelhante. Inciso 2. Substâncias tóxicas ou outro meio proibido pela autoridade competente. Pena, reclusão de 1 a 5 anos. Artigo 36. Para os efeitos desta lei, considera-se pesca todo ato tendente a retirar, extrair, coletar, apanhar, apreender ou capturar espécimes dos grupos dos peixes, crustáceos, moluscos e vegetais hidróbios, suscetíveis ou não de aproveitamento econômico, ressalvadas as espécies ameaçadas de extinção, constantes nas listas oficiais da fauna e da flora. Artigo 37. Não é crime o abate de animal quando realizado, inciso 1, em estado de necessidade para saciar a fome do agente ou de sua família. Inciso 2, para proteger lavouras, pomares e rebanhos da ação predatória ou destruidora de animais, desde que legal e expressamente autorizado pela autoridade competente. Inciso 3, vetado. Inciso 4, por ser nocivo o animal, desde que assim caracterizado pelo órgão competente.